Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao 60 Pode Mais, o podcast gravado no estúdio do Clube Empreendedor Brasil, a quem agradeço o apoio. Gente, algumas amizades atravessam o tempo, as fases da vida e os palcos da vida. O convidado de hoje, no 60 Pode Mais, é alguém muito especial para mim. É um amigo de 42 anos, com quem eu compartilho histórias, memórias e a certeza que envelhecer é seguir criando. Augusto Pessoa, o nosso convidado, ele é ator, contador de histórias, cenógrafo, figurinista, dramaturgo, roteirista e escritor. Um artista que não se cansa de costurar novos começos. Fica comigo, porque essa conversa é sobre amizade, arte e a coragem de se reinventar e experimentar. Augusto. Oi. São tantos anos de amizade, né? Tantas histórias. Muitos mesmo. É. Uma loucura. É uma alegria Em imensa ter 83 Foi 83, 42 anos. De 83. Isso. Mas você não me deu muita bola em 83, não. A gente mal se falou em 83. É A gente mesmo? ficou mais amigo a partir de 80. A gente ficou amigo, mas você não falava muito comigo. A gente ficou mais amigo em 84 porque nós dois, a gente estudava à noite e nós dois passamos para a turma da tarde. Exatamente. Exatamente. Aí foi uma amizade. Isso na Faculdade de Artes Cênicas. Isso, na Unirio. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua presença aqui eu hoje. Eu estou feliz. Está ótimo. Que bom. Olha, gente, se você ainda não segue este canal, tá? Aqui embaixo tem um botão. Você clica ali, clica também naquele joinha lá, que é para curtir o vídeo. Porque você curtindo o vídeo, essa plataforma que você está assistindo ou ouvindo vai entregar mais esse episódio e o meu propósito de falar sobre as pessoas 60 a mais será cada vez mais atingido, tá? Então, vamos lá. Vamos falar de tantas histórias, né? Para falar de tudo isso, de tantos anos, vamos voltar ao começo. Você, como ator, dramaturgo, escritor, contador de histórias, um dia você começou, né? Como é que você começou a trilhar esse caminho pelas artes cênicas? Isso foi bem pequeno, porque quando eu morava em Copacabana, eu nasci em Copacabana, e aí a gente morava num apartamento de 3 quartos. Um quarto era do meu pai e da minha mãe, um quarto meu e de meus irmãos, nós somos em 4, e um quarto era o escritório do meu pai. Não, a vizinha era uma médica, a doutora Leila, que morava sozinha com a filha. Então, um quarto era dela, um quarto era da filha, e o terceiro quarto era um teatro de marionetes, de bonecos, fantoches de luva, que ela mesma produzia. Então, tinha tudo, tinha palco, tinha iluminação. Aí meus irmãos faziam também os personagens. Tinha uma história que passava... Engraçado, porque não deve ter sido isso, mas eu acho que eu assisti essa peça umas 500 vezes, mas eu acho que não foi isso, não, porque... É uma lembrança da infância. Chamava Princesinha Papoula. E aí meus irmãos faziam, e aquilo para mim era um encantamento muito grande, né? Então eu comecei a fazer os meus bonecos, mesmo com 3, 4 anos, fazia os meus bonecos. A minha mãe assava aquilo, era boneco de massa com cola de farinha de trigo. Ela fazia a roupinha do boneco. Aí eu pegava o espaldar da cadeira e fazia como se fosse o palco, fazia peça para minha mãe e para minha madrinha. E aí eu sempre, toda vez que falava em teatro, eu sempre, eu quero fazer. E aí um dia eu fazia desenho industrial numa faculdade que nem existe mais, faculdade da cidade. E eu achei que não era meu barato e tal, e eu saí e fui fazer um cursinho vestibular para tentar desenho industrial, mas na UERJ. Se não era seu barato, por que você ia mudar? Não, meu barato, aquela faculdade, porque ela era muito cara. Tá, entendi.
Era caríssima, meu pai pagava, mas eu achei meio absurdo. Ele falava assim, não, você sempre estudou em colégio público, então agora eu vou pagar, mas eu não quis. Aí eu saí e fui Fazer o vestibular da UERJ. tentar fazer o vestibular da UERJ, fazer um cursinho vestibular. Essa história parece filme, sabe aquela coisa de filme, quando você... Eu estava subindo a escada, tinha um mural assim, cheio de papeizinhos de vestibulares. Aí eu falei, sabe aquela coisa do filme, faz assim, você vê? Eu olhei assim, vestibular para teatro. Eu nem sabia que existia faculdade de teatro, nem passava pela minha cabeça isso. Aí eu olhei e disse, vestibular para teatro? Aí tinha uma prova de habilidade específica. Eu primeiro falei assim, não, eu vou tentar fazer a prova. Se eu passar na prova, aí eu penso que eu faço com isso. Aí eu passei da prova, fui fazer o vestibular, passei, e aí eu comecei. E não parei mais. E aí fez cenografia, Eu fiz figurino. interpretação primeiro e depois eu fiz cenografia, que abrange cenário e figurino. Desde que me formei, nunca deixei de fazer teatro. Todo ano eu faço pelo menos uma peça. Isso eu sei. É. E seguiu, sim, um homem de teatro, porque escreve peça, faz figurino, faz cenário, interpreta, já dirigiu, exatamente. E, de repente, contador de história. Essa história também é uma história interessante, porque eu fazia parte de um grupo com pessoas que você conhece, o Renato, a Gigi, a Ana Luísa, eram alunos e ex-alunos da Unirio. Eu já tinha me formado, e aí a gente fez uma peça chamada Rio de Janeiro Verso e Reverso, um texto do Zé de Alencar, e foi legal, e a gente resolveu fazer uma outra peça. Era um texto do João do Rio, chama O Homem da Cabeça de Papelão. Já teve mais de uma montagem em cima desse texto, porque o texto é bem interessante mesmo. E aí aconteceu uma coisa que, na época, não se tinha muito hábito de... Porque O Homem da Cabeça de Papelão não era um texto... Não era dramaturgia, tá? O Rio de Janeiro Verso e Reverso era, mas esse não era. E, nessa época, a gente não tinha muito hábito de fazer esse tipo de coisa, de pegar um texto e transformar em dramaturgia, né? Então, estavam em reuniões pensando como é que ia fazer, como é que não ia fazer. Aí uma amiga chega com uma notícia que tinha na Casa da Leitura, em Laranjeiras, uma oficina de contadores de história. E ela achou que devia ser interessante alguém do grupo fazer. O curioso é que eu fui contra. Eu fui o único contra. Eu falei assim, não. É sempre assim. Besteira, perder tempo com uma bobagem dessa. Não vamos perder tempo com isso, não. Vamos deixar, a gente vai fazer de outro jeito. Mas todo mundo achou que devia ter e pelo menos uma pessoa do grupo devia fazer. Aí só quem tinha agenda, né? Era eu e a menina que trouxe a notícia. Aí eu ainda fiquei revoltado. Eu falei, eu não tenho nada contra, vocês querem me obrigar a fazer. Você diz, não, é para o grupo e tal, não sei o que, você faz. Tá bom, vamos pro resumo da ópera. O grupo se desfez, a gente ainda é amigo, mas o grupo se desfez, a peça não saiu, né? Nasceu um contador de histórias. E eu me encantei completamente por esse universo. Foi uma coisa enlouquecedora, porque mudou até a minha forma de fazer teatro. Depois, a minha forma de escrever para teatro, a minha forma para fazer o teatro. As peças, muitas foram baseadas em contos populares, tendo um contador de história. Então, mudou bastante a minha forma de fazer teatro. Augusto, escrever peças, né, ser um dramaturgo, etc., é uma forma também de contar história, né? São formas diferentes de contar histórias. E você escreve, suas peças são para o público adulto, mas também para o público infantil. E você, olha aqui, a gente está com esses livros todos aqui, você escreve literatura infantil também, né? Também partiu para esse lado. O escritor foi o contador de história que trouxe, porque eu já estava bastante tempo como contador de histórias. Aí um dia eu recebo um convite da editora Rocco
para participar de uma série de livros em que os contadores de história contavam as histórias que eles gostavam de contar. E aí surgiu esse livro aqui, Felizes para Sempre. Que é uma A graça. série é Quem Quiser Que Conte Outra. Uhum. Aí eu Você fiz... fez mais de um dessa série? Não, só fiz um. Cada um fazia É um porque livro. tinham outros Tem livros. outros contadores, Ah, tá? tá. Nesse livro aqui tem 5 histórias de contos de encantamento. Todos terminam com essa frase, por isso o livro se chama Felizes para Sempre. Mas aí eu pensei assim, vai ser esse e acabou, não vou fazer mais nenhum. E Né? quantos já são? Quando eu contei, eu acho que já são uns 25 livros. Entre livros de ficção e não ficção, infantil, adulto, tem uns 25. Ilustração. E você gosta de explorar que tipo de assunto quando você escreve para criança? A ideia vem na minha cabeça. Bom, eu tenho muitos livros que são baseados em contos populares, tá? Mas os 2 últimos não foram. Esse daqui, o Na Beira da Estrada, é uma coisa que eu sempre gostei. Que é uma graça, E esse. sempre, quando eu viajo de carro, tal, ou ônibus, eu fico olhando as casas. Aí, quando eu falo isso, as pessoas dizem, eu também. Eu fico olhando as casas, imaginando quem mora ali, o que faz, não sei o quê. E aí eu estava indo para São Paulo, de carro, e me veio a ideia de, eu vou escrever esse livro, mas assim, como se as casas fossem as pessoas, com os seus defeitos, suas qualidades e tal. E saiu Na Beira da Estrada. Esse livro foi interessante porque foi um dos livros mais rápidos, às vezes demora beça esse negócio de publicar livro. Ele foi um dos mais rápidos, assim, eu mandei para a editora, em menos de 3 meses ele... Porque veio inspiração. Você escreveu rápido Eu escrevi e já foi... rápido e a editora também publicou rápido. Né? E o que mais temos aqui? Esse aqui é um livro de Esse quê? é um livro, esse é um dos do adulto, que fala sobre um universo de pessoas excluídas, né? Então você tem aqui travestis, transexuais, moradores de rua. Como é que é o nome? Chama Vênus na Parte Velha da Cidade. Esse aqui, a ilustração também é minha. Aí cada capítulo é um personagem e no final tem uma história maior onde eles todos surgem, que é a história da Vênus. E você, Esse isso aqui- livro demorou séculos para ser, assim, quase 15 anos para ser publicado. Porque como era um assunto meio espinhoso, ninguém queria publicar. Até que uma amiga minha, ela se encantou pelo livro e batalhou muito, e aí o livro saiu. E esse também, da Formiga, também fala sobre a a família família, Formiga, também fala sobre... Não deixa de ser excluídos, mas os diferentes. Os diferentes. E que todo mundo tem o seu espaço, né? A família Formiga foi engraçado porque eu tive uma época que eu trabalhei no CCBB, coordenava a artes cênicas do educativo. E eu tinha que, toda exposição que trocava no CCBB, o educativo participa, né? Então, toda exposição que trocava, eu tinha que arrumar histórias novas para a exposição. E eu já não aguentava mais. Olha eu me entregando aqui. Eu não aguentava mais. Aí, eu comecei a inventar a história. Mas E daí... dizer que era um conto, eu dizia que era conto popular. Porque só podia ser conto popular. Aí eu inventava a história e dizia, não, é conto popular. Aí eu saí do CCBB, aí um dia, para trabalhar em oficina de professores, né, para oficina de contação de história, eu usava esses textos. Era esse, mas tem mais uns 4 ou 5.
Aí um dia uma amiga virou e falou assim, Augusto, esse texto aqui é tão interessante, por que você não manda para uma editora? Eu falei assim, vamos ver. Aí eu mandei e rolou a Família Formiga. E também tem o que você ilustrou. Não, esses dois eu não ilustrei. O que eu ilustrei aqui, olha, é Arranha-Boi, o Vênus e as Visagens. E tem mais outros que eu não trouxe, que eu também ilustrei. Mas esse aqui... Esses dois aqui não são textos meus, são textos de amigas minhas que pediram para eu ilustrar. Então, ilustrador ainda por cima, na lista de coisas que eu falei que ele é. Ele ainda é mais coisa, tá, gente? Porque ele, quando eu falei no início que ele vai se reinventando, é exatamente sobre isso a nossa conversa e a gente vai falar sobre isso, porque mais uma pessoa diz, não sei se você já ouviu falar isso, que as pessoas dizem, quem diz que faz muita coisa é sinal que não faz nada. Nunca ouviu falar isso, não? Dizem, né, que nem o pato, né, que ele não nada, não corre, sei lá, não voa, né, não tem isso? Uma coisa assim. Bom, e falando de emoção, né, tantos livros, tantas histórias, tantos espetáculos, mais de 30 espetáculos que você falou aqui no início, que você encenou como dramaturgo, como ator. O que te inspira na hora de escrever? Porque aqui são temas variados, tem outros temas também variados das peças que você escreveu, são pessoas, são lembranças, essa coisa de você viajar, como você falou do livro, ficar olhando pela janela, observação do mundo, o que te inspira? Eu acho que é isso, a observação do mundo. Tem uma coisa específica, assim, eu sempre sou inspirado por isso. Não, é algo que me chama atenção, às vezes uma relação entre duas pessoas que eu vou colocar. Isso, são coisas... Vamos dizer, tem uma peça que é a Estrelas na Kitnet. Foram histórias que eu ouvi dos fãs da Emilinha Borba, que eram tão fantásticas as histórias, que eu resolvi criar essa peça, que é uma comédia e tal, mas que trata desse universo também. Então, não tem uma coisa específica. Cada projeto tem a sua inspiração. A Estrelas na Kitnet trata do quê? De uma antiga estrela, do rádio? Estrelas na Kitnet é um cara, um homossexual que vai mudar de apartamento e ele mora numa kitnet e ele como é o nome disso? Que cuida do dinheiro, tesoureiro. Não, ele está querendo ser tesoureiro do fã-clube de uma cantora que já morreu, tá? E o presidente do fã-clube, que é amigo dele, vai lá para ajudar a fazer a mudança do apartamento. E ele está recebendo pessoas para ver o apartamento para alugar. E a primeira pessoa que entra é uma mulher misteriosíssima, e aí depois ele descobre que ela era a rival, na época da rádio, famosa, né, da tal cantora que ele é fã. Que ele queria ser. Não, e as histórias são ótimas, realmente, né? Essas histórias dessa época... Nós tivemos um colega, né, que era fã. Sim, por causa do Urbano. Exatamente. Ele era presidente do fã-clube da Emilinha Borba. Exatamente. E por conta disso, hoje já não temos mais as estrelas do rádio, temos as estrelas do funk, etc. e tal. O público mudou do teatro ao longo desses anos? Completamente. Uma coisa que está acontecendo agora, que eu acho muito estranho, as pessoas não estão sabendo se comportar no teatro. Ficam ansiosas, querendo mexer no celular? Não, ficam ansiosas não. Elas mexem no celular o tempo todo. É um vício, né? É uma coisa maluca. Isso é um problema desse tempo, porque o celular é uma maquininha tão incrível, tão fantástica, facilitou tanto a vida da gente. Outro dia eu vi o Miguel Falabella falando isso. Como é que a pessoa paga um ingresso, entra numa sala de espetáculos e fica vendo o WhatsApp? Pra que isso? Né? Melhor esquecer. Melhor não. Não ir, né? Não entra, não paga, porque os ingressos não são baratos. Não paga.
Agora, vai incomodar os outros, entendeu? Porque às vezes pode ser uma situação especial, mas não é. É o vício, É né? É a impressionante. necessidade de saber o que está acontecendo, de fazer parte. Tem até um termo em inglês que fala sobre isso, de você estar ali participando e sabendo de tudo que acontece. Bom, voltando à sua obra, o que é um marco na sua trajetória? Ah, tem tantos. Ai, que maravilha! Isso é uma maravilha. Olha, uma peça muito importante para mim foi Maria Borralheira. Maria Borralheira, que eu fiz essa peça por mais de 10 anos. Era um infantil. Era um infantil. Foi o primeiro, eu nunca tinha feito um edital, foi o primeiro edital que eu fiz. A gente entrou. Era um dinheiro pouquinho, na época, na época ela parecia uma coisa, mas era pouquinho. E essa peça, ela recebeu prêmio, ela recebeu indicação, teve uma crítica do Globo, da Mania Millen, assim, de página inteira, falando. Era muito linda a peça. Botando a peça lá no alto. Foi uma coisa, para mim, maravilhosa. Outra coisa que foi muito importante para mim, para a minha vida, foi a Unirio. A Unirio foi muito importante para mim, porque tenho amigos até hoje, né? Nós e muitos outros. Enfim, eu me sentia, era um lugar que eu me sentia em casa e eu, assim, foi um lugar que me preparou muito para o meu ofício. Outra coisa que foi fundamental na minha vida foi um projeto da Fundação Biblioteca Nacional chamado ProLer, que eu entrei como contador de histórias. E que a gente eu viajei o Brasil praticamente todo com esse projeto e conheci pessoas fantásticas que mudaram muito a minha visão da literatura, do que é a leitura. Era uma coisa realmente maravilhosa, porque juntava numa cidade por uma semana vários pensadores, professores, profissionais que ficavam uma semana só trabalhando literatura. Então, eram palestras de manhã, oficinas à tarde, e à noite, muitas vezes, tinham espetáculos, apresentações e tal. Então, a gente passava uma semana nisso. Era uma imersão, né? Uma imersão na literatura. Então, para mim, foi um conhecimento muito forte, foi uma coisa muito poderosa, sabe? E muitas outras coisas. Que bom. Que bom, é bom a gente chegar numa certa fase da vida, olhar para trás e ver que tem uma história incrível, com muitos marcos e com muitas coisas para se orgulhar. Com toda certeza. Augusto, bom, você é curioso, porque já, né, acho que já dá para notar, porque já faz muita coisa, criativo, produtivo. Hoje nós já somos 60 a mais. E com o tempo, né, mesmo chegando nessa idade que muita gente acha que é para parar, mas não é exatamente por isso que eu estou aqui falando que os 60 podem mais. Você não mudou, você continua curioso, criativo, produtivo, correndo atrás de novas experiências, novos conhecimentos. Além disso tudo que a gente falou aqui, você agora é designer. E olha, foi na época da pandemia que eu entrei fazer um curso de ourivesaria. Foi um curso online, durou 1 ano. E foi uma delícia. E eu estou aqui, ó, com um anel que eu ganhei do Augusto Pessoa, maravilhoso, e tantos outros que ele faz, muito lindos. Ele está ali com uma joia também, né? Todos aqui são meus. Também ali o brinco. Mas isso é mais o quê? Um hobby? É mais um hobby. É hobby. Eu, para vender ou para fazer... Porque as pessoas ficam falando, você devia vender, essas coisas são tão bonitas e tal. Mas eu acho que eu teria que ter mais experiência, me dedicar muito a isso. Mas aí também não dá, né?
E não é a minha intenção. Minha intenção é essa mesmo, fazer para mim, para dar para os amigos, É porque presente e tal. Essa é a minha intenção. E você sempre fez trabalhos manuais, você vê, desde criança Sim, aí fazendo os bonecos que você falou do teatro, né? Sempre foi uma coisa. Eu lembro quando você me presenteava com os livros, fazia os saquinhos de embrulho, que eram Sim, saquinhos de tecido. pinto ainda, bordo, faço bordados. Bordado foi uma coisa interessante porque também foi com mais de 50 anos. É, eu sempre tive vontade, mas achava que não tinha habilidade para isso. Aí um dia a gente foi a Tiradentes e compramos uma almofada, todas de flores. Aí eu olhei para aquela almofada e pensei cá comigo, eu acho que sou capaz de fazer isso aí. Aí eu comecei, comprei linha, comprei um bastidor, comecei a bordar. Desenhava o que eu queria e bordava. E é isso. Eu bordei também quando era criança, minha avó me ensinou, mas não segui E o fazendo bordado é uma bordados. Mas é delícia. muito bonito, Você realmente. relaxa completamente com o É, bordado. trabalhos manuais de uma certa maneira. E aí, não só dramaturgo, escritor, contador, ator, figurinista, cenógrafo, designer de joias, bordador, não sei, Bordador. bordador, você agora está fazendo curso de costura. Costureiro. Costureiro, camisa você que Essa fez. camisa fui eu que fiz. E Do zero. E da onde? E por que você começou a Que fazer foi isso? assim, desde a época da faculdade, da cenografia, eu achava que tinha um defeito ali, porque você, para montar um figurino ou para fazer um cenário, eu acho que você tem que ter noção, alguma noção de costura ou alguma noção de marcenaria, né? E na faculdade você não tem isso, né? Eu tive a sorte de ter, a minha mãe costurava muito bem, a minha avó era costureira, a minha tia era costureira, então eu tinha alguma ideia. Eu achava que as minhas ideias eram até mais do que... Eu achava que eu sabia muita coisa e descobri de um curso que eu não sei nada, não sabia nada. Aí, mas eu sempre ficava pensando, um dia eu vou fazer um curso de costureiro, um dia eu vou fazer um curso de costureiro. E o tempo foi passando. Um dia eu vou fazer um curso de costureiro, vou fazer. Mas Então, nunca fazia. mas nunca Aquela fazia. coisa que as pessoas empurram. Um dia eu Tem vou um fazer, sonho, mas um dia eu vou fazer. Acho que não é tão necessário assim, porque eu sei costurar. Eu achava que sabia. Aí, mas eu vou fazer para me especializar e tal, banana, pá. Aí um dia um amigo que você conhece, eu estava conversando com ele, fomos ver uma peça e ele estava, chama-se Celso Sisto, ele estava cheio de planos. Queria voltar a fazer teatro, queria escrever mais não sei quantos livros, queria fazer exposição, queria fazer isso, queria fazer aquilo. Blá, Ele blá, é um blá. escritor de livros infantis, Isso, também livros premiadíssimo. premiadíssimo. E aí o Celso, na semana seguinte, teve um infarto e morreu. Fulminante, né? E aquilo, eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, cheio de planos. Eu vou botar os meus planos todos em prática, não quero nem saber. Claro, aqueles que eu tenho condição de fazer. E que ainda tem sentido E também. que né? também ainda tem sentido, né? Eu confesso a você que eu fiquei, assim, com 2 receios no curso de costura. Primeiro eu fiz iniciação à costura, iniciação em costura e modelagem, agora que eu estou terminando o costureiro. Um medo que eu tinha era de ser o único homem. Isso não aconteceu. Tanto no iniciação à costura como o de costureiro, eu não sou o único homem. Outro medo que eu tinha era de ser o mais velho. Isso não deu jeito. Você é o mais velho. Eu sou o mais velho, tanto no outro, num quanto no outro. Porque tem essa coisa ainda, infelizmente, as pessoas ainda subestimam muito as pessoas mais velhas. Isso que eu ia te perguntar, acham assim, que por as que pessoas não você têm capacidade. ficou tão preocupado, assim, em por ser causa homem, disso. você acha que é por conta do preconceito? Homem... Não, porque eu acho meio chato isso, só ter Homem. um sexo, e ter uma pessoa só, entendeu? Todo um monte de mulher e um homem só. Ou um monte de homem e uma mulher só. Eu acho isso meio chato.
Acho que ela é mais produtivo quando tem Diversidade, né? Claro, diversidade, concordo né? em tudo. E até mais produtivo, mais Mais criativo, mais interessante e tal. interessante. Aí, essa era a minha preocupação. Do seu mais velho, é porque, infelizmente, as pessoas ainda subestimam muito as pessoas mais velhas, entendeu? Então, você fica tendo que querer provar para as pessoas que você... Sinceramente, eu não sofro muito isso. As pessoas até ficam meio espantadas. Vamos dizer, no curso, tanto na iniciação como agora no costureiro, eu sou um dos melhores. Sem dúvida nenhuma. Tá vendo como são as É, coisas? tanto que, assim, eu fui o primeiro, são 11 peças do curso de costureiro, eu fui o primeiro a terminar as peças. Então, isso para mim não é um problema. Mas eu sei que tem muita gente que subestima ainda. Sim, é preconceituoso. Preconceito, né? Não, é muito preconceito. Exatamente por isso que eu tenho esse meu movimento sobre os Sim, que 60 eu a acho mais, ótimo. né? Até porque, você vê, esse ano a redação do Enem foi sobre o envelhecimento da população. Nós estamos envelhecendo. Sim, a população toda está envelhecendo. Eu vi Exatamente. outro dia, acho que foi no Globo, sei lá onde que eu li, que assim, a população de idosos já suplantou a de crianças e está para suplantar a de Até adolescentes. 2030 seremos uma população maior do que de jovens até 14 anos. É exatamente Está para isso. suplantar a de E adolescentes. isso que eu falo sempre, vivemos muito, isso muda tudo, É, né? Então muda tudo. Inclusive as pessoas têm que parar de olhar essa população como uma população improdutiva, uma exato. população que tem que parar, que não tem mais condições, até porque a gente chega nessa idade agora, ultimamente, por conta do avanço da medicina, e de tantas condições, melhoria da qualidade de vida, etc., a idade média está aumentando e a gente chega com energia aqui. Sim. Energia de fazer coisas novas, né? De correr atrás dos sonhos, Uhum. né? De fazer as coisas. E é tão bom, né? É. Poder envelhecer, porque envelhecer é quando E tudo eu não dá me sinto certo pra velho, gente. Carla. Não me Não, sinto envelhecer faz velho. parte. A gente começa a É. envelhecer No cedo, lugar que assim que entendeu? nasce, você já... Exatamente, vai envelhecendo. Envelhecer não é pejorativo, É. né? O tempo vai passando Sim, realmente. sim, E ter sim. todas essas histórias para contar, se orgulhar da sua trajetória, chegar aqui com vontade ainda de fazer mais coisa. Gente, isso é maravilhoso, isso é É. lindo, né? E essa experiência do Celso realmente É é bom que você falou muito uma coisa, forte, porque né? o envelhecer, ele não te traz. Eu penso dessa forma. Envelhecer não traz sabedoria, tá? O que traz sabedoria, na minha opinião, são as histórias, as experiências que você teve e principalmente se você aprendeu com essas experiências. Porque você pode também viver essas experiências e não aprender nada, né? Isso é verdade. Então, se você aprendeu com elas, aí sim. Então, não tem nada a ver com envelhecer. O que eu conheço de gente velha que não tem sabedoria nenhuma, não tem nenhuma... Não, existe tudo, mas quando a gente tem mais experiência, mais vivência, a gente já viu muita coisa, aí é que tá, a gente tem que saber aproveitar isso até para poder fazer as coisas melhores, para poder Lógico. inovar, para poder contribuir ainda, né? Porque você com experiência, você já sabe, quer dizer, não é que você já sabe tudo, não é que sabe tudo, mas já viu muita coisa. Ninguém sabe tudo. Ninguém, longe disso, né? Eu não sei costurar. Não, tô brincando, mas é isso, as pessoas. Eu achava que sabia. Pois é. Eu descobri que eu não sabia nada. E qual o paralelo que você faz entre costurar e criar histórias? Tem um paralelo aí? Tem uma coisa muito deliciosa quando você termina uma roupa, uma peça, e a peça ficou boa, funcionou. É uma sensação de prazer imenso. É a mesma sensação quando estou na frente, que é a contação de história é uma arte muito solitária, né? Do ponto de vista que você está contando sozinho. Não é solitária porque você está dividindo com as pessoas todas, né? Mas você conta sozinho e fica aquelas pessoas todas te olhando. Então, quando você está ali, é uma sensação, um prazer tão grande, tão bom, quando terminar uma peça
de roupa e ela tá perfeita, tá? É um prazer imenso. E o que que você gosta mais de fazer dessas coisas todas que você Ah, não faz? sei dizer. Não sei dizer mesmo. Porque, olha, contar história para mim me faz bem físico mesmo, não é só. Me dá um bem-estar físico. Eu posso estar. Teve uma situação, uma vez, eu vou contar a história na Lagoa, no dia 25 de dezembro. E eu, como a minha família, como muitas famílias, comemoro o Natal de 24 para 25. Né? E a contação de história era de manhã. Então, tem aquela comilança toda, aquela coisa de beber pra caramba e tal, não sei o quê, a confraternização. Aí, no dia seguinte, fui arrastando correntes lá para o negócio. Não comecei a contar a história, sumiu tudo. Eu saí de lá totalmente leve. Então é uma coisa que me faz um bem imenso. A mesma coisa do teatro. Você vê uma peça, mesmo o cenário, o figurino ou o texto e a interpretação, quando você vê aquilo acontecer, é um prazer imenso. A realização, né? Nossa, é uma Lógico, você coisa. vê que funcionou, que está Qualquer uma ali. dessas coisas. É muito bom. Exatamente. Então, acho que é isso. Se você se sente renovado, é porque você nasceu para isso mesmo. Nasceu para estar ali naquele É momento. uma coisa Você acredita no que você faz. maravilhosa. Por falar sobre amizade, né? Nós somos amigos, como eu falei, 42 anos. E eu sei que você é uma pessoa que valoriza muitos amigos, porque você citou vários amigos aqui da época da faculdade. Eu sei também que você tinha muitos amigos que você trazia da infância. Amizade também é uma forma de compartilhar essa contação de histórias? De lembrar. Você conta história com seus amigos. Você constrói as suas histórias, né? Sim. E Você conta história com seus amigos. E às vezes eu teve uma vez, eu escrevi uma peça, ela ainda não foi encenada, não. As pessoas até gostam dela. E eu utilizei muitas histórias de amigos na peça. E aí um amigo estava lendo, fez uma leitura em voz alta, quando ele leu uma coisa que ele tinha me contado, ele, desgraçado, botou na pedra. Esse livro aqui tem muitas histórias que são coisas que aconteceram com amigos. Eu modifiquei bastante, mas tem são coisas que que você realmente trouxe. aconteceram. Tá. E essas amizades, hoje em dia, eu acho que também é uma questão, eu não vou dizer sobrevivência, mas eu acho que ela contribui. Você ter amigos, ter uma convivência, você construir coisas com pessoas Sim, queridas, claro. isso é uma coisa que contribui para a gente chegar nessa nossa idade assim, com essa energia, né? Verdade, Renovada. lógico. Eu acho que Amigo é um bálsamo. exatamente, é saber se a gente tem um amigo é É maravilhoso. verdade. Augusto, a gente está chegando ao fim desse papo. Muita Olha coisa só. que a gente falou rápido, né? Passa rápido. Muito E aí eu rápido. sempre termino perguntando para as pessoas que estão aqui, por que você, aos 60, pode mais? Olha, eu acho que você pode mais em qualquer idade. Você não tem que deixar de poder porque tem 60, entendeu? Você tem 60, você está vivo. Que nem aquela coisa, porque no seu tempo, no meu tempo não existe isso, não. Meu tempo é hoje. Eu estou vivo. Então não tem no seu tempo. O meu tempo é hoje. Eu vivi muitas coisas em outros tempos, mas o meu tempo é hoje. É o agora. É o agora. É o que eu estou vivendo. Eu não posso viver o futuro nem viver o passado. O passado são lembranças, são coisas gostosas. Mas o que eu estou vivendo, e por isso, mesmo com 62 para fazer 63, eu posso fazer muita coisa porque eu estou no meu tempo. E estou vivo. E estou atuando. E estou... eu não consigo ficar parado em casa olhando para o teto. Entendeu? Eu gosto de fazer as coisas. Maravilhoso. Ah, E você quer deixar algum conselho para alguém? vivam. Façam. Façam. Não se boicote, porque as pessoas se boicotam muito.
ficam muito envergonhadas, muito não sei o quê. Meu Deus. O que vão pensar? De Dane-se. mim, né? Façam, vivam. Não se boicote. Eu acho que isso que é o mais importante. Obrigada, meu Obrigado amigo. a você. Viu? Uma alegria te ouvir. Também adorei aqui o papo. E que seguimos aqui, né? Acho que a gente aprendeu juntos também. Muita coisa. Olha, que essa história inspire mais pessoas, viu? Tudo isso que a gente falou, a entender que esse tempo é um aliado nosso e que a gente tem que se manter curioso, porque isso daí são as verdadeiras linhas da vida, né? Que a gente vai costurando e vai construindo a nossa história. Obrigada, Augusto. Obrigado a você. Adorei, tá? E que venham mais 60 pode. E quem quiser comprar seus livros... Olha, nos sites das editoras, tá? A editora Elo, que é uma editora de São Paulo, eles estão com esses dois aqui, tá? No site da editora Rocco e no site da ZIT, Grupo Editorial ZIT. Ótimo. Gente, e excelente, estamos aqui agora próximo do Natal, excelente ideia de presente para criança, muitas leituras ali lindíssimas. E tem até um que é exatamente isso, Histórias de Natal. Então, aproveitem. A dica para as crianças, tá? Para as crianças largarem esse celular, esses tablets, essas coisas, irem para a leitura. Que isso é muito importante também, né? A gente manter esse hábito. Bom, estamos chegando no fim. Eu gostaria de agradecer ao Clube Empreendedor Brasil por ceder esse estúdio maravilhoso aqui no centro do Rio de Janeiro. E se você gostou dessa história, do tema, de tudo que nós conversamos aqui, compartilhe esse episódio com quem está precisando ouvir histórias como essa, se inspirar com a história do Augusto. Augusto Pessoa, ator, dramaturgo, escritor, cenógrafo, figurinista, contador de histórias, designer de joias, costureiro e tantas coisas mais, tá? E você, então, compartilha essa história que eu contei hoje aqui. Eu sou Carla Cabral e esse foi mais um episódio do 60 Pode Mais, o último do ano de 2025, mas em 2026 estaremos de volta com novos episódios, se Deus quiser, com muita energia, com muita criatividade, com muita alegria, porque envelhecer é continuar costurando as histórias que duram uma vida inteira. Obrigada pela sua companhia e até os próximos episódios.